Boa tarde. Boa tarde a todos que estão entrando rapidamente aqui. Quanta gente entrando. Bem-vindos todos nesta quarta-feira, né? Cinza. Eu espero que todo mundo esteja bem, que todo mundo esteja se cuidando. Novamente frio, né? Aqui. Oi, Zé Hortali, oi. E novamente vou receber uma mulher que eu admiro muito, que é a Liliane Rocha. Ela é fundadora e CEO da gestão Kairos, que eu vou explicar o que é, e mestre em políticas públicas. Do que a gente vai falar? Qual que é o nosso tema? A gente vai falar sobre inclusão de minorias no mercado de trabalho, que é a especialidade da Liliana. A Liliane dá consultoria sobre isso. E, como eu falei, não é a primeira vez que eu entrevisto ela. E esse trabalho dela é muito relevante, muito necessário. Então, antes dela entrar, eu vou fazer uma breve apresentação e já vou chamá-la aqui para nossa conversa, que promete esclarecer muita coisa. É um tema fascinante nos dias de hoje. Vamos lá, Liliane Rocha é fundadora e CEO da gestão Kairos, que é uma consultoria de sustentabilidade e diversidade. Ela é autora também do livro Como Ser um Líder Inclusivo. É conselheira consultiva de diversidade do CEO's Legacy para 11 empresas, que é uma iniciativa da Fundação Dom Cabral, que é uma das fundações mais relevantes aqui do Brasil. E também ela é conselheira consultiva da Ambev e da Novelis. Ela foi eleita por 3 anos consecutivos com uma das 101 lideranças globais de diversidade, em um congresso sobre recursos humanos e diversidade na Índia. Chama World HRD Congress. Ela é mestre em gestão de políticas públicas e tem MBA executivo em gestão de sustentabilidade pela Fundação Getúlio Vargas. Que currículo lindo, Liliane. Ela tem especialização em gestão responsável para a sustentabilidade pela Fundação Dom Cabral e é graduada em Relações Públicas pela Casper Libero. É professora também na pós-graduação nesses temas, sustentabilidade e diversidade, na Fundação Instituto de Administração da Universidade de São Paulo. E é idealizadora e professora do curso de diversidade no curso de marketing da ESPM. Parabéns, hein? Vamos lá chamar a Liliane. Oi, Evelyn, querida. Evelyn. Oi, Liliane! Oi, Joyce, tudo bem? Quanto tempo, querida? Já faz um ano que a gente esteve juntas? Ah, acho que por aí, porque me deu uma sensação de saudade e eu Pois, pensei, desganada da pandemia. ainda Acho que bem que a faz. gente tem esse jeito de se conectar, né? E não só Sim, nos conectarmos, mas também iluminar o caminho de tanta gente, né? Com esse assunto que é a sua especialidade, Liliane, que eu endosso, eu me preocupo e eu fico muito feliz de estar pela segunda vez conversando com você. ai, obrigada, Joyce. Eu só posso agradecer, olhar o seu rostinho, já me anima, saber que a gente ia conversar. Durante o dia eu estava tensa, pensando, ai meu Deus, uma entrevista. Aí eu lembrei, ai, é com a Joyce, vai ser uma conversa, vai ser gostoso. É muito bom. Liliane, como é que a gente pode falar sobre inclusão depois desse mais de um ano de pandemia? A percepção mudou em relação a esse tema? Como é que se avalia isso? Olha, sabe que a gente teve altos e baixos, né? Então, eu acho que assim que começou a pandemia, teve uma retração, talvez, das empresas, que é o público que eu mais convivo nessa questão da diversidade e da Vamos inclusão, até explicar porque, exatamente o que você faz nas empresas? eu faço consultoria de diversidade, então ajudo grandes empresas de diversos segmentos a implantar uma estratégia da diversidade.
fazer o diagnóstico, ter o censo demográfico, fazer palestras, fazer workshops, construir metas e indicadores de curto, médio e longo prazo para contratação, retenção, desenvolvimento de mulheres, negros, pessoas com deficiência, lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, pessoas mais 50, é um tema que a gente está falando muito agora, refugiados, pessoas das mais variadas idades. Então, dentro desse contexto de olhar de estratégia da diversidade, quando começou a pandemia, eu senti que as empresas se frearam, porque vieram muitas demandas. Teve empresas do setor de siderurgia investindo do setor de bebidas, investindo em produzir hospital, investindo em parceria público-privada para construir hospitais, doando respiradores, doando máscaras. Então, as empresas, inclusive as mais cidadãs, né, as mais corporativas, fizeram um esforço muito grande no começo do ano passado e muito legítimo para as questões envolvendo a pandemia. E aí, nesse sentido, elas se frearam um pouquinho no começo, esse olhar para a diversidade, para a sustentabilidade de forma corporativa e institucional. Num segundo momento, eu acho, quando a gente começou, quando a gente já tinha atuado no que era mais urgente da pandemia, e quando a gente começou a voltar a si, porque eu acho que teve, ficou todo mundo desnorteado. Quando a gente começou a voltar a si, e aí somou a questão do George Floyd, que foi dramática globalmente, né, em junho do ano passado. Então a gente já tinha passado aquele primeiro momento desesperador da pandemia, e veio um contexto global muito forte, que foi o George Floyd. Aí as empresas falaram, não, é isso, a gente vai ter que fazer tudo isso e a gente vai ter que continuar olhando para a questão da diversidade, porque e cumprir senão... esses protocolos dos dias de hoje, né? E cumprir esses protocolos no dia de hoje, porque as coisas não param de acontecer. Então, mesmo com alguma emergência global acontecendo, as questões de diversidade continuam latentes, continuam evidentes, continuam na pauta do dia. Infelizmente, felizmente e infelizmente. Né? Às vezes, É verdade. Vamos falar um pouco sobre as dificuldades ainda das mulheres negras aqui no Brasil de se inserirem no mercado. A gente teve o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. O quanto isso é relevante para a questão da mulher negra? Poxa, eu acho que tem duas relevâncias. Uma é quando a gente para falar dessa data, que foi no último dia 25 de julho, e a gente começa a se perguntar por que essa data, como surgiu essa data? E a forma como ela surgiu já dá algumas dicas para a gente. Então, no contexto global, essa data vem do ano de 1992, onde mulheres negras, latino-americanas e caribenhas, que é o nome da data, se reuniram na República Dominicana para falar sobre essa dupla interseccionalidade, que hoje é um tema que a gente fala tanto, né? Nossa, ser mulher e ser negra. Como que quando a gente fala de mulheres, a gente faz um esforço consciente de não falar somente de mulheres brancas, e como quando a gente fala de negros, a gente faz um esforço consciente para não falar somente dos homens negros. Então a gente precisa olhar esse recorte interseccional. E esse grupo de mulheres se reuniu na República Dominicana e começou a chamar a atenção para esse assunto, e chamou a atenção da ONU para esse assunto, que validou essa data. E no Brasil, em 2014, a gente chancela essa data também por força de lei, fazendo uma homenagem a Teresa Benguela. Então a gente já... Olha que bacana, quem foi Teresa? Nossa, foi uma líder quilombola. A gente teve uma mulher negra, líder quilombola, durante mais de 2 décadas, no Quilombo do Piolho, que era conhecida como Rainha Teresa. Então toda essa história já traz elementos para a gente que são muito bacanas. E aí mulheres negras da atualidade, como eu e como tantas outras, ganham um espaço para poder falar um pouco sobre esse tema de forma massiva. Então isso é muito legal. E uma luz também, né? Uma luz extra, né? Para reverberar mais, né, o tema. É isso, porque quer queira, quer não, é um momento no qual a gente pode parar e refletir sobre direitos das mulheres negras, sobre as estatísticas relacionadas a mulheres negras. Eu lembro, tem uma fala, eu não sei se foi da Gabi Amarantos ou da Thaís Araújo, eu sempre fico na dúvida qual das duas falou, mas eu lembro, eu estava assistindo a TV e uma delas falou, teve um dia que eu me dei conta que eu não ia trabalhar com as minhas amigas negras, porque sempre chamam uma única negra. Então, ou vai estar ela, ou vai estar eu, vou estar... As mulheres brancas, os homens, conseguem trabalhar com amigos. Eu não vou conseguir estar no mesmo comercial, no mesmo evento com outras mulheres negras, porque vai ter sempre uma e olhe lá representando.
E quando a gente vem com Tipo um uma mês como cota, né? tipo uma cota, tipo um token, né? Tem uma expressão tokenismo para falar desse símbolo, você traz uma pessoa só. E num mês como esse, todas nós falamos, a gente se encontra, tem uma série de eventos, tem uma série de atividades. Então é um mês onde a É gente muito consegue relevante mesmo. ter várias vozes. Liliane, tem uma coisa sobre mulheres negras em conselhos de grandes empresas, né? Essa questão não se aplica só a mulheres negras, né? Não tem mulheres em conselhos de grandes empresas. Eu sei que tem um movimento, a gente está até participando com a nossa na revista Poder. Esse mês vai ter uma coluna escrita pela uma colaboração da Marli Parra sobre mulheres em conselhos. A Gabriela Baumgart fala muito nisso, Luiz Helena Trajano. Se já não tem mulheres em conselhos, que dirá mulheres negras? Como é que faz isso? Como é que se reage a isso? Poxa, Joyce, esse tema é até delicado falar, né? Porque realmente a gente tem um grupo majoritário nos conselhos de administração, um marcador ali identitário comum, né? Homens, brancos, héteros, em geral, sem deficiência, enfim. E recentemente eu fiz um curso de conselheiros de administração do IBGC, que também é uma das instituições notáveis que a gente tem no país. E essa foi uma temática que eu levei muito nas conversas, porque era um grupo incrível de executivos, de pessoas muito proeminentes, e eu era a única negra da sala. E tinham mulheres na sala brancas, mas eram também poucas mulheres. Então, em quase todas as aulas, eu acabava ali trazendo essa temática, falando, eu e algumas das mulheres que estavam lá também traziam essa temática com muita força. A gente falava, olha, a gente está aqui nessa formação, e quando a gente olha as estatísticas, a gente vê que 6% dos conselhos de administração são compostos por mulheres. Então, a gente está se formando, a gente somos empresárias, somos executivas, somos CEOs, e a gente não sabe se e quando a gente vai estar nesses espaços. E, por um outro lado, os homens que ali estavam, acho que também brilhantes, mas com muita empatia, mas também colocando uma preocupação de, poxa, mas eu também estou aqui me formando. E aí eu não vou ter mais esse espaço, porque agora esse espaço vai ser só de vocês. Então, então parece que não, mas a gente mexe com uma série de questões das pessoas quando a gente Com as começa a falar sobre estruturas, isso. né? Com as estruturas, porque todo mundo quer estar, né, em todos os espaços. E aí a grande discussão é, olha, o fato de eu estar lá não vai tirar o seu lugar. Eu vou estar lá também. Estaremos todos lá nesse espaço. E o que a gente vai ter é mais representatividade nesse espaço, mais diversidade, né, usando a palavra aqui estrito senso, mais equilíbrio entre mulheres e homens, mais equilíbrio entre brancos e negros. Então, o que eu sinto hoje é que a gente vem mexendo nessa estrutura, mas em passos lentos, e a gente ainda vai ter que conversar bastante sobre isso, para as pessoas entenderem que elas não vão estar perdendo um lugar, que vai ter mais gente Todos nesse vão lugar. ganhar. Todos vão ganhar, é isso. Aliás, falando nisso, né, sobre os conselhos, você é conselheira de diversidade de vários CEOs, né? Como é que você está sentindo o andar desse seu trabalho? Você acha que eles estão com uma percepção maior, estão menos reativos? Como que os grandes CEOs estão se comportando em relação à inclusão e diversidade? Sabe, são dois olhares, né? Um olhar é, o grupo com o qual eu lido é um grupo de executivos, de liderança do Brasil muito consciente. Muito consciente. É um grupo que já entendeu, que estuda, que faz doutorado sobre isso. Alguns dos CEOs com os quais eu interajo, às vezes eu falo, nossa, acho que esse cara, né, ele estudou mais em profundidade do que eu. Ele acabou de fazer um doutorado sobre focando nas questões raciais e tudo mais. E são líderes que querem fazer diversidade, que estão me puxando, estão puxando as equipes internamente para ter empresas mais diversas e mais inclusivas. E que fazem isso das mais variadas formas, desde a gestão da empresa, até um dia que chove na empresa e vai todo mundo embora, e esse cara, esse determinado CEO, vai lá, pega o rodo e começa a puxar água junto com a pessoa da limpeza. Então, eu lido com pessoas muito humanas, muito incríveis. Só que o que eu comento com eles, inclusive, é, poxa, a gente tem estudos que falam de 500 maiores empresas brasileiras. 500 maiores. Se tiver 50 muito engajados comigo,
ou com outros especialistas de mercado. Bom, né? Já é muito bom. E ainda tem o desafio, essa liderança de engajar os outros 450. Então, eu sempre falo, conta a sua história, que algumas das pessoas mais incríveis são tímidas. Então, eu falo, conta a sua história, conta o que você está fazendo, isso é muito legal, isso vai motivar outras pessoas a fazerem também. Então, é esse exercício, dar voz a quem está fazendo, para que as outras 400 empresas também façam, porque hoje tem uns 50, 100 líderes que eu acho que estão muito engajados nesse movimento já há algum tempo. Que bacana. E essa história da Nasdaq, que só aceitar, né, que as empresas listadas tenham diretores de minorias. Quer dizer, é uma medida maravilhosa, né, para a sua luta, né, e para a luta do reconhecimento e da inclusão. E como é que você está vendo isso de fora, lá essa mudança, e como é que isso vai desembarcar aqui no Brasil? Acho que a gente tem visto alguns movimentos de ações afirmativas. A gente fica com medo, às vezes, de usar essa palavra, mas é um pouco isso, né? Uma ação propositiva falando que é fundamental que a gente tenha grupos, a gente fala minorizados, né? Mais do que minorias, porque 52% da sociedade brasileira, 52% de mulheres, 56% de negros, 24% de pessoas com deficiência, não é exatamente uma minoria numérica, né? São grupos minorizados, historicamente. E a gente tem visto várias ações afirmativas que falam, olha, esses grupos minorizados, eles têm que estar na liderança das grandes empresas, no lugar de tomada de decisão. Porque é nesse lugar, mais do que em qualquer outro, que esses grupos, quando falarem, vão mudar a história das coisas. E aí tem uma frase que eu gosto muito, de uma especialista, que ela diz assim, quando a gente traz uma mulher para dentro da empresa, falando de mulheres nos conselhos de administração, quando a gente traz uma mulher, a gente muda a história da vida dessa mulher. Quando a gente traz algumas mulheres, a gente muda a história da empresa. Então, movimento como isso. E eu não lembro o nome dela, Joyce, tentei puxar aqui, mas não é minha essa frase, gente, é de uma especialista. E que eu vi algum tempo atrás, eu falei, nossa, essa frase diz tudo. Sim, né? Diz tudo, sim. Como é que você acha que as empresas brasileiras estão se esforçando para incluir mais mulheres negras no quadro delas? Não precisa nem ser no conselho, em geral. Eu acho que há um processo muito grande acontecendo de conscientização, de letramento, de conversa, palestra, workshop, roda de conversa. Então, vamos falar sobre isso, vamos notar que há uma ausência de alguns grupos aqui na empresa, por exemplo, mulheres negras. Não tem mulheres negras, né? A gente entra numa sala com um grupo de funcionários, um quadro geral, ou a partir de um certo não tem. Muito pouco. Muito pouquinho. E aí vamos conversar disso? Por quê? Por que não tem? Por que essas pessoas não estão aqui? Aí a gente, nesse processo de letramento e conscientização, a gente vai falando um pouco de, olha, quanto tempo que a gente teve de escravidão no Brasil, quanto tempo de abolição, como isso foi considerado um crime contra a humanidade como o Holocausto. Eu tenho brincado com as pessoas, né? Eu não sei se eu já fiz essa digressão com você, Joyce, nas nossas conversas. Mas às vezes eu falo para as pessoas, eu sou escrava? Já fiz isso com você? Não. Eu viro para as pessoas e falo assim, eu sou escrava? Aí a pessoa, parece que é pegadinha, mas não. Aí eu falo, meu pai também não é. Minha avó nasceu em 1919. Minha bisa são 4 gerações. E a gente não para pensar sobre isso. Aí eu brinco, né? Eu falo, será que a minha avó, nascida em 1919, quando ela andava na rua, falavam assim, mulher negra, intelectualidade, seja o que quiser na vida, ser com alma. Aí já vem meu pai, já vem eu. É muito pouquinho. Então, esse processo de conscientização, de despertar... Demora tempo. Toma um tempo e a gente precisa querer fazer. Porque eu falo aqui sorrindo tudo, mas às vezes quando eu falo, eu vejo que as pessoas assim... É uma conversa difícil, né? Às vezes as pessoas ficam tristes. Mas a gente precisa conversar sobre essas questões. O único jeito de iluminar essa questão é falar muito, né? Falar muito e entender o que é a história, o que os nossos caminhos como sociedade têm a ver com o que a gente vivencia hoje na sociedade brasileira em termos de ausência.
A ausência de mulheres negras nas grandes empresas, na liderança das grandes empresas, no poder público, na mídia, e por aí se vai. Eu lembro que a gente falou na outra vez, por exemplo, como é que as mulheres vão chegar em postos relevantes se o acesso à universidade já é difícil, né? Aí a gente comentou, eu acho, dos altos executivos e das empresas que colocam, oferecendo vagas no diretório acadêmico da GV, oferecendo vagas para negros. No lugar errado, né? Então, acho que tem uns ruídos no meio do caminho, né? Fala Perfeito. um pouco sobre isso, Liliane. Sabe, você fala, eu lembro que eu sempre brinco, eu falo, gente, eu consegui, né, depois de adulta, fazer GV, então não é nada contra a GV, né? É contra a nossa forma de captar talentos. Então, eu vi, por exemplo, que a doutora Fernanda Macedo, que é da minha equipe, que é uma jovem negra extremamente talentosa, brilhante, ela está aqui com a gente assistindo. A doutora Fernanda Macedo é uma mulher negra de São Gonçalo, de uma região periférica do Rio de Janeiro, formada na Universidade Federal. Ela é o fruto clássico, indiscutível, das ações afirmativas, porque ela é oriunda das leis de cotas. Então, ela fez Universidade Federal, entrando como cotista, e saiu da Universidade Federal uma das alunas mais brilhantes da turma dela. Ela foi oradora da turma. E está na gestão Queiroz há 4 anos e fala com CEO, e fala com diretores, e viaja o Brasil inteiro. E todo mundo que conhece a doutora Fernanda fica impressionado. Então, quando a gente fala desse movimento que vem no Brasil desde 2012, de abrir as universidades federais para a intelectualidade negra, para formar pessoas negras, a gente fala de uma mudança de sociedade que acho que a gente ainda nem processou ainda na nossa cabeça. Então, às vezes, como conselheira consultiva de diversidade, eu estou lá na empresa e a empresa fala assim, eu vou fazer um programa de trainee, mas não vai vir negros. Eu falo, divulga vaga nas universidades federais que estão atuando com lei de cotas. Se você fizer isso, virá uma intelectualidade negra. E depois a gente olha e veio. É isso, é uma faculdade de primeiríssima linha, uma universidade de primeiríssima linha, que vem formando uma população negra nos últimos anos, desde 2012. Eu não peguei essa geração, eu que tenho 39 anos, mas vem uma geração aí de 26, 27, intelectualíssima, brilhante, e que às vezes a gente não está olhando. É bom que essa turma está entrando assim, né? Porque não tem porteira aberta, né? Está entrando no mundo. É impressionante, é um empoderamento, é uma intelectualidade, né? Eu gosto sempre de mencionar a doutora Fernanda, porque eu falo, gente, é uma pessoa brilhante que não teria entrado numa universidade federal se não fosse a lei de cotas, ela mesma fala. Uma vez que entrou, correu ali atrás do nivelamento do conteúdo da informação e saiu numa média acima da turma como oradora. Então, quantas Fernandas Macedo a gente tem por esse Brasilzão afora? Nossa. Fernanda, se formando numa universidade federal, esperando uma oportunidade, esperando um renivelamento de uma régua de, precisa ter um inglês super fluente para entrar aqui. Precisa. Todas as funções da empresa. Aprende inglês. Entra e aprende inglês, porque alguém que entrou na Universidade Federal e se nivelou... Tem tanta coisa, tanto pró, né? É um talento, né? Você acha que essa política tão necessária que foi, né, nas universidades de cotas, não teria que ter uma coisa dessa nas empresas? O que eu sempre comento, que as pessoas me perguntam muito, né? Liliane, às vezes eu tô lá dentro da empresa, eu estava num painel outro dia numa empresa grande, até a Thaís estava também, alguém me fez uma pergunta dessas, eu sei o quanto é delicado a gente falar assim, vamos elaborar, criar, estabelecer cotas. Mas aí o que eu falo? Eu falo assim, gente, eu sei que essa conversa é delicada, mas vamos olhar por um outro prisma. Estamos dentro de uma grande empresa. Todas as áreas dentro dessa grande empresa têm metas. A área de fornecedores tem meta, a área de compras tem meta, a área de comunicação tem metas, os acionistas têm metas, eu sei que todo mundo tem meta. Porque só quando a gente fala de diversidade, a gente não quer estabelecer uma meta. E aí eu vou por esse outro caminho, que é, vamos entender qual que é a demografia dessa empresa hoje,
se ela está muito distoante do que é a sociedade brasileira. Então, a sociedade tem 52% de mulheres e a sua empresa tem 5%, independente do segmento, está muito distante. Tá. E a partir dessa distância, dessa aproximação que a gente quer fazer, vamos estabelecer, então, metas? Como que a gente quer estar daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos? Aí eu acho que essa conversa de metas... Acho que essa conversa de meta ela é bem aderente. O pessoal porque entende ela não bem. é exatamente cota, né? Não é uma coisa imposta, mas é uma coisa que alerta bem a discrepância, né? É isso, porque ó, você tem 52% de mulheres, casos reais, né? E na sua empresa tem 5, tem 10%, não importa o segmento, tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Se a sociedade tem 56% de negros e a sua empresa tem 7, 8%, está muito distante. E na sua liderança não tem nenhuma mulher, nenhum negro. Tem 10 diretores e não tem nenhuma mulher, nenhum negro. Está muito distante. Diminuir esse destoamento é um valor para a gente? É um princípio? É importante? Então, se é um valor, então é uma meta nossa. Então, a gente vai combinar um tempo para... Gostei muito de ver por esse prisma, por esse ângulo. Muito, faz todo sentido. Durante a pandemia, Liliane, teve muito feminicídio, né? Aumentou muito as pessoas confinadas em casa, as famílias, os casais. E teve também, proporcionalmente, mais mulheres negras morreram, né? Sabe que em todos os índices que a gente vê, isso se reproduz, né? Então, e no feminicídio não seria diferente. Para cada 3 mortes que a gente teve durante esse período da pandemia, 2 mortes eram de mulheres negras, né? Os estudos apontaram aí 66%. Minha leitura, tudo isso é resultado de toda essa estrutura que a gente chama, que a gente tem falado tanto, né? E aí vamos tangibilizar as palavras, racismo estrutural. Então, quando a gente fala de racismo estrutural e a gente fala assim, olha, a população negra foi a mais afetada pela pandemia, a população negra foi a que teve maior mortalidade dentre todo mundo que pegou Covid e morreu. A população negra foi a que mais morreu. A população negra foi a que mais ficou desempregada. A população negra foi a que mais fechou negócios. Então, dentre os empreendedores, o percentual de população negra foi mais atingido entre aqueles que fecharam o negócio. E aí a gente vai para o limite que é o âmbito do lar, a violência se reproduzindo no lar, essas mulheres, por vezes, deixando de trabalhar nas mais variadas funções, e a gente sabe que algumas funções foram mais atingidas no primeiro momento, e ficando dentro de casa com um potencial agressor, desembocou nesse resultado, né, da gente ter um percentual maior de feminicídio entre as mulheres negras. Então, quando a gente fala de nivelar acesso ao mercado de trabalho, nivelar acesso à educação, nivelar acesso a posições de tomada de poder, no limite é disso que a gente está falando. De lá na ponta, no extremo, né, no dia a dia das pessoas, que a gente preserve as pessoas de violência doméstica, preserve as pessoas de morte, preserve as pessoas de ter os seus direitos básicos violados numa forma última, porque essas pessoas não têm acesso à renda. É um jeito de empoderar essas pessoas, né? Exato. É um empoderamento, exatamente. Quando a gente empodera as pessoas, né, eu venho de anos trabalhando em projetos sociais também com mulheres em comunidade, e a quantidade de mulheres que traziam esse repertório, essa vivência de, olha, eu não me separava do meu marido, porque ele pagava todas as contas de casa. Quando eu ingressei nesse projeto social e eu passei a ter renda, eu entendi que eu podia me separar do meu marido, porque eu teria condições de pagar as minhas contas. Então, no final do dia, é disso que a gente está falando, das pessoas estarem empoderadas e tendo acesso aos seus direitos mais básicos. Nesse movimento do George Floyd, né, que a gente falou, do Black Lives Matter, foi importante por marcar uma posição, né, de respeito à vida, de respeito ao ser humano. Como especialista que você é nesse tema, como é que você acha que isso impactou aqui no Brasil, a sociedade? Sabe uma coisa que eu escutei muito, Joyce, que eu acho que da qual eu tive a oportunidade de conversar pouco? Eu ouvi no Brasil, ouvi em reuniões com especialistas da Noruega, ouvi no mundo inteiro, mas ouvi muito no Brasil, as pessoas virando para mim e falando assim, Liliane, você não sabe o que eu fiz. Eu acho que todo
mundo que fez isso achou que era o único. Eu abri o computador, coloquei o e-mail do CEO da empresa e escrevi um e-mail. Falei, olha, eu estou estarrecida com o que aconteceu. Eu sou negro ou negra, eu tenho filhos e filhas negros negras. Essa morte foi uma grande violência, eu estou assustada, e eu gostaria muito que a empresa na qual eu trabalho se posicionasse em relação a isso. Ah, que legal. Teve esse movimento? Muito, muito, Joyce, que as pessoas viram isso, elas não falam, né? E assim, Não. é fora do protocolo mesmo. E acho que os CEOs que viveram isso também ainda não estão falando desse assunto. Em algum momento acho que vão falar, né? Quanto mais ficar distante. E os CEOs falando, não, realmente, vamos fazer. Eu já queria fazer, não sabia como você topa. Às vezes uma pessoa de uma área aleatória. Você me ajuda? Vamos fazer? Então, em empresas nacionais e globais, eu ouvi esse relato fora do Brasil, que olha que interessante, também aconteceu lá na Noruega. As pessoas pressionando e abrindo esse espaço, que às vezes não era nenhuma pressão, né? Às vezes o CEO queria fazer e também só não tinha muito como, e muitas empresas começando a atuar a partir disso. E muitas empresas firmando compromissos públicos a partir disso. Falando, olha, para nós, qualquer tipo de preconceito e racismo é intolerável. A gente não aceita isso. No Brasil aconteceu isso, Liliane? Muito, muito. Uma das empresas que eu sou conselheira consultiva, que é do setor de bebidas, foi assim um fenômeno, na minha opinião, porque aconteceu o caso do George Floyd, eles se reuniram internamente, fizeram um manifesto público, fazendo esse posicionamento, colocando ali 6 frases, falando, olha, para a gente isso é intolerável. A última frase era, nós montaremos um conselho consultivo com especialistas negros do mercado falando de diversidade racial. E a gente olha, a gente fala, será? Falaram com um monte de especialistas, falaram comigo, escolheram 4 pessoas proeminentes, eu sou uma delas, assim, com muita felicidade. Uma vez por mês, a gente se reúne e revisa toda a estratégia da empresa, tudo que está acontecendo. A gente olha os números, a gente olha os números, e a gente palpita. Né? Então, com essa empresa, um dos palpites foi esse. Precisa mesmo inglês? Ai, precisa, não precisa, entre os próprios especialistas, eu sempre, assim, muito crítica com essa questão do inglês. E aí chegou uma hora que a gente falou, olha, precisa para algumas vagas, mas não precisa para todas. Para ser trainee nessa área, precisa entrar com inglês. Para ser trainee nessa, não precisa. Ou, olha, uma pessoa negra, quando ela entra no mercado de trabalho, dependendo da origem dela, ela não consegue se sustentar um mês. Às vezes ela vai sair em um mês porque ela não consegue pagar o almoço todo dia, pagar o transporte todo dia. Quanto mais custo de inglês. Vamos para essa parcela já pagar um salário assim que a pessoa entra? Então a gente... Legal. Pequenas mudanças e coisa de conversa mesmo. A gente fica 2, 3 horas lá conversando e vai fazendo... Você sentia receptividade por parte dos CEOs? É o que eu comento, né? Assim, acho que tem um pequeno grupo de notáveis. Posso falar que nomes? Gustavo Werneck, Éder Ramos, Paula Pascoal, Lídia do Seib, Ricardo Costa. Tem um pequeno grupo de Theo Vanderloo. Tem um grupo de notáveis, presidentes de grandes empresas, que estão muito conscientes para essa questão. Marco Samarra, que é o cara que fez doutorado, que eu falei, né? Acho que esse cara sabe mais que eu quando ele fala. Que está muito atento a essas questões. Eu acho que o nosso a grande contribuição, legado que a gente pode deixar daqui para frente, Joyce, eu acho, para a sociedade, é aqueles CEOs, aquelas lideranças que ainda não perceberam, a gente envolver e trazer essas pessoas para essa conversa. Porque daí a gente vai quintuplicar o impacto. Muito então, alguns CEOs ainda não entenderam isso. E é nessas pessoas que a gente quer chegar, que elas comecem a entender que isso é importante. Você falou uma coisa aí, passando, que eu queria voltar, sobre empreendedorismo. O empreendedorismo negro, eu gostaria de falar. Na pandemia, isso cresceu, né? O empreendedorismo negro ele tem crescido estatisticamente e as mulheres negras, em particular, têm empreendido cada vez mais. Quais são as reflexões que a gente faz sobre isso? Acho que tem uma que é muito importante, que é que tipo de empreendimento que a gente está falando. Então, a maioria dos empreendedores e dos empreendedores negros chegam a uma renda média, estatisticamente, de R$2.000 por mês. É aquele microempreendedor, aquela microempreendedora. Então, essa é uma conversa que a gente tem feito, como expandir os negócios e a renda desses empreendedores negros.
E acho que tem uma segunda conversa aí que ela é muito interessante, que a maioria das pessoas que eu converso, que empreendem, que são notáveis, a gente troca figurinhas, né, nos bastidores, falam uma coisa muito parecida com uma coisa que eu falava e que eu achava que era só eu também. Que é, nossa, eu comecei a empreender porque eu cheguei num teto no mercado formal. Sim, eu sabia, não tem diretores negros, negras, não ia ser promovida. Não tem atores, atrizes negras. Eu tive que criar minha produtora. Não tem. Então, quando a gente conversa nos bastidores, a gente fala muito sobre isso, do quanto um limite que a sociedade em algum momento nos colocou, ou o mercado de trabalho, e a gente não aceitou, fez com que a gente empreendesse muito bem, com muito destaque. Então, acho que esses são dois pontos, né? De que empreendedor que a gente está falando, que renda é essa, para a gente não romantizar também, aquela pessoa que está ali, né? O dinheirinho do mês que vem, o dinheirinho do mês que vem. E a outra coisa que é, o que nos leva a empreender? Por que a gente tem tantos empreendedores negros e negras notáveis, né? Porque a gente talvez quisesse estar no sistema, mas o sistema não quis a gente em algum momento. E aí a gente vai buscar outros caminhos. Então, acho que são duas coisas importantes para a gente pensar. Muito interessante. E essas pessoas que vão empreender, e eles não pensam em voltar por cima, ou pensam, como que é? Como assim, voltar por cima? Porque voltar por cima, porque quando você empreende, você dá certo, assim, você conquista uma posição, primeiro, interna, né? E externa também, porque você é um empreendedor de sucesso, né? Eu brinco, assim, às vezes algum CEO desses queridos, que a gente até faz mentoria, eles me mentoram em negócios. Eu mentoro eles em diversidade, sustentabilidade. Às vezes eles falam, se você quiser vir para a empresa, eu falo, nem me conta uma proposta para eu não cair em tentação. Então, não sei dos outros empreendedores negros, mas acho que quando a gente encontra o nosso espaço, podendo ser quem a gente é, como assim quem a gente é? Usar uma estampa mais coloridinha, igual eu tô usando hoje, deixar o meu cabelo mais crespo, poder falar sobre a minha orientação sexual numa boa. Eu acho que quando a gente encontra um espaço onde a gente pode ser a gente mesmo, a gente até voltaria, mas a gente tem que ter certeza que a gente vai poder ser a gente mesmo. E eu acho que hoje o mercado de trabalho formal ele está nessa construção, que é o que a gente já falou. Quantas mulheres tem lá no conselho de administração? Quantas mulheres CEOs? Quantos negros? Quantos gays? Quantas lésbicas? Quantas pessoas trans? Enquanto o mercado não mostrar que as pessoas formal podem ser quem elas são, e serem as empresas vão perder talentos. É a sensação, é uma das coisas que a gente tem conversado, é uma sensação que eu tenho. Você é uma empreendedora, né? Como é que você acha que você conseguiu? É pelo seu jeito, pela sua determinação? Porque, além de tudo, né? Além de lutar contra isso, contra aquilo outro, você tem que ter uma força muito grande, né? Você acha que, em geral, a população, essas minorias negras, LGBTI, eles têm esse desejo que os empurra para frente, impulsiona? Eu acho que sim, acho que é uma via de mão dupla. Então, acho que tem um desejo nosso, assim, quando a gente quer escapar da estatística, né? A gente não quer morrer jovem, a gente não quer morrer por violência na rua, a gente não quer ser preso, a gente quer fugir do que é a estatística hoje do Brasil. 75% dos homicídios de jovens no Brasil são jovens negros. A gente não quer estar nessa estatística, né? A gente quer construir outras histórias, a gente quer mostrar nossa potência. Então, acho que isso é um impulsionador, com certeza. E quero dar um crédito aqui para os aliados. Acho que pessoas que são brancas, homens ou mulheres brancas, pessoas que têm renda, que têm uma intelectualidade e que despertaram para esse tema e que estão ajudando a construir uma sociedade mais igualitária. Às vezes, é ajudando uma pessoa que ajuda milhares. Então, quando a gente, por exemplo, ajuda o Gilson Rodrigues lá de Paraisópolis, que eu sei que você também conhece, também gosta do trabalho dele. Ajudar o Gilson é ajudar 100 mil pessoas. E tem um monte de executivos, de pessoas que estão nessa tomada de decisão, você, comunicadores que estão ajudando o Gilson. Então, é óbvio que o Gilson é um talento brilhante, é alguém que foge a curva e a régua e que quer fazer a diferença. Mas os aliados também fazem aliados de verdade, pessoas que estão, durante a pandemia ali, também estamos juntos, vem, vamos, dá um espaço.
fazem toda a diferença. Então, acho que pessoas como eu são fruto disso, de uma vontade própria, de uma narrativa que quer sair, né, da estatística que a gente tem hoje no Brasil e que querem mostrar o outro lado do que é ser negro, do que é ser mulher, do que é ser lésbica, mas também são resultado, sim, de aliados, de pessoas que entenderam a importância da gente criar uma sociedade mais justa e igualitária e estão estendendo o braço, dando força, fazendo junto com o Gilson, comigo, com a Maria Gal, com um monte de gente, até difícil citar nomes aqui, né? Mas com um monte de gente que está lutando para fazer uma história diferente hoje no país. E acho que a gente está conseguindo. Acho que sim, eu estou sentindo. E tenho orgulho disso, né? Muito orgulho. Liliane, explica esse termo diversity washing. O que quer dizer exatamente? Eu sempre falo, né? Assim, comunicação em diversidade empresarial, dentro do contexto das grandes empresas, é muito importante, é condição necessária, mas não é a única coisa que vai gerar diversidade nas empresas, ou não é a única coisa que vai gerar uma mudança na governança e na gestão das empresas a ponto delas serem mais diversas. Hoje eu estava pensando, né, como diriam os antigos, falar é fácil, fazer que é difícil. Então falar que a gente se importa com diversidade é fácil. E é por isso que tem Até tanta porque empresa... pega bem falar, né? Ah, pega bem, olha lá que legal, essa empresa pega bem, traz retorno financeiro, né? A gente tem estudos que mostram que 800 bi por ano é o que o afroconsumo brasileiro gera. É muito dinheiro. Pink money é muito dinheiro. Poder de compra das mulheres é muito dinheiro. Então as empresas entenderam, via de regra, que elas têm que gerar marketing, publicidade, serviços para esse público. Mas isso não quer dizer necessariamente uma vontade genuína de contratar mulheres, contratar negros, apoiar projetos sociais de negros, ter fornecedores negros, atender bem um cliente negro que entra no seu estabelecimento, nos seus milhares de estabelecimentos. Então, diversity washing foi a forma que eu achei de chamar a atenção para isso. Olha, não faça uma lavagem da diversidade. Não se aproprie de atributos de diversidade. Não diga que é inclusivo e diverso se você só entendeu o lado da comunicação e do poder de compra dessa parcela da população. Não se trata só de fazer comerciais e de vender produtos. Se trata de trazer... As pessoas fazem isso, né? Se você liga a televisão, você vê o que tem disso, né? A gente vê um monte de... Imagina se toda empresa, Joyce, que a gente visse, que tem um negro, uma negra no comercial, que tem uma mulher dirigindo o carro. Imagina se cada empresa dessa tivesse uma mulher no conselho de administração. Uma mulher no conselho de administração. Uma mulher na diretoria. Não, né? Então, é isso. Como eu tenho falado para as pessoas, quando você vê um comercial legal, vai lá e procura um relatório de sustentabilidade da empresa. Vê o que essa empresa de fato está fazendo para gerar uma transformação na sociedade. Entende se você mandasse o seu currículo e você tendo competência, qualificações, você teria a chance de entrar nessa empresa? Ou você ia ser barrada? Então, o diversity washing, essa lavagem da diversidade, é isso. Vamos tomar atenção. Vamos ajudar as empresas, de fato, a serem mais inclusivas. Sobre esse assunto que se falou muito também, polêmico, esses últimos tempos, que é essa história de botar fogo na estátua do Borba Gato. Para recuperar, em vez de continuar homenageando sem saber quem, né? Porque a gente está tão acostumado que não sabe nem quem está sendo celebrado. Tem tanta gente importante para ser celebrada, né? Quem você celebraria? Olha, Joyce, sabe que no dia 25 de julho, sem querer me estender, mas no dia 25 de julho eu fui fazer um passeio histórico. Tem uma organização que chama Blackbird. É um passeio com guias que falam só sobre história negra, em São Paulo, no Rio, em Salvador. E eu fui fazer um passeio com eles sobre heroínas negras. E eu terminei o dia 25 de julho tão frustrada, porque a gente viu umas 5 estátuas de personalidades negras no centro da cidade. Uma estátua só era uma representatividade das mulheres negras, que era uma ama de leite. Eu falei, nossa, gente, as amas de leite eram obrigadas a ser amas de leite, elas deixavam de amamentar o seu filho para amamentar o filho de outras pessoas.
elas não tinham nome, não tinha... De outros Aí eu brancos, pensei, né? Normalmente, né? de outras pessoas brancos, obrigatoriamente, compulsoriamente, amamentar, amamentar, amamentar. E daí eu fiquei pensando, nossa, imagina se eu tô aqui andando no centro dessa cidade e vejo uma estátua, sei lá, da Djamila Ribeiro, da Sueli Carneiro, da Cida Bento, não Da sei. Conceição Evaristo. Exato, da Conceição Evaristo, de alguma mulher negra que assim, poxa, ó, fiquei até arrepiada, que tem sido uma referência intelectual, inclusive para mim e para toda a sociedade brasileira e de transformação, e que a gente daqui a um tempo, não sei, não vai lembrar dessas pessoas, né, na próxima geração. Vamos celebrar, vamos ter uma estátua, uma só de uma mulher negra, com nome e sobrenome, ou das quatro junto. A Conceição, a Djamila, a Sueli, assim, todas juntas, uma estátua lá, quatro. Né? Assim, vai dar trabalho fazer mais de uma, faz tudo junto. Com nome e sobrenome dessas mulheres que têm lutado, intelectualmente inclusive, para transformar a história do nosso país para toda a população, em particular para as mulheres negras. Carolina de Jesus. Falei, poxa, cadê essa mulherada, né? E cadê o nome e o sobrenome, né? No Brasil, falar de nome e sobrenome é uma referência, né? A Ama de Leite. Quem são essas É um pessoas, né? coletivo sem rosto, né? Um coletivo sem rosto, compulsório, escravizado. Nossa, eu fiquei muito chateada mesmo aquele dia, porque eu achava que tinha, sabe, estátuas de mulheres negras, e não tinha. Não tinha nenhuma personalidade assim dessas que a gente admira tanto representadas ali. Ser minoria é muito difícil, né, Liliane? Ser minoria é muito difícil. Às vezes eu fui fazer esse passeio super animada, né? Heroínas negras. E realmente um monte de histórias de mulheres brilhantes, mas cadê esse reconhecimento público, esse reconhecimento da sociedade? Depois disso, até fiquei me perguntando, né? Quantas ainda não tive tempo de pesquisar, mas e as mulheres brancas? Temos também? Né? Cadê essas mulheres? E É, eu os estava homens negros? pensando nisso. Branca também não tem. Não, também não tem, eu Porque acho. todas as minorias, né, são mulher sob esse ponto de vista também é minoria. É isso, Basta ser todos esses mulher. grupos Que mulher negra é pior, minorizados né? são apagados. Então a gente tem mulheres brilhantes, intelectuais érrimas, que transformaram a história do nosso país e das quais a gente não vai lembrar daqui a um tempo, porque há um apagamento desse brilhantismo. Há uma narrativa da história do país a partir de uma única perspectiva. De pessoas que talvez sejam brilhantes, algumas são, outras não. Né? Então, igual a gente falou, a gente nem sabe quem são essas pessoas que estão sendo celebradas. Algumas a gente sabe, outras não. Algumas merecem estar lá. Alguns homens brancos foram notáveis e merecem estar lá. Não todos, aí que tá, né? E a gente está deixando de celebrar outras pessoas brilhantes que também poderiam estar em voga, porque a gente está escolhendo fazer uma narrativa única da história do país, de um único grupo, de uma única característica. Quando tem tantas pessoas fazendo tantas coisas incríveis e que podem representar tanto a sociedade, né, desse país. Está corretíssimo. Liliane, você foi eleita durante 3 anos consecutivos uma das lideranças globais de diversidade por esse congresso na Índia, né, sobre esse tema. Então, você virou uma referência no mundo, né, sobre recursos humanos e diversidade. O que você acha que você fez, ou que você gerou, que conseguiu despertar a atenção deles e te jogar nesse lugar tão importante? Olha, eu vou falar o que eu escutei de uma líder de um congresso. Foi o primeiro congresso global internacional que eu participei online, puxado por uma liderança de Londres, e tinham especialistas do mundo inteiro. E quando eu terminei de falar, ela falou assim, olha, eu acho que ela foi uma das pessoas até que me indicou para esse prêmio. Ela falou assim, olha, muito interessante a sua fala, porque a sua fala ela traz uma vivência empresarial de alguém que trabalhou dentro das empresas, traz estudos, porque você tem esse perfil, né, de trazer estudos, trazer dados, e traz a sua vivência. Você somou isso com a sua vivência, com essa vivência de ser uma mulher negra, lésbica, oriunda de baixa renda no Brasil. Então, quando ela trouxe isso, eu pensei, nossa, que legal, é verdade, né? Tem a minha história de vida, tem o que eu estudei e tem o que eu vivi na prática. E acho que isso é algo que tem chamado a atenção das pessoas, fora do Brasil até, para essa
conversa, né? Essa conversa que eu tenho feito de diversidade, que sempre fala um pouco do que acontece dentro das empresas, um pouco de dados e um pouco da minha vivência, do que eu vivo no dia a dia, das minhas narrativas mesmo. Qual que é o preconceito maior, Liliane? Você falou, uma mulher negra, lésbica, onde você sente que o preconceito é maior? É difícil, Joyce, porque assim, quando você escapa de uma coisa, tem... quando não, cada dia eu fico triste por causa de uma coisa. Mas eu acho que a última questão que pegou muito para mim, e faz aí 1 ano e meio, mais ou menos, e eu acho que teve muito a ver com a questão racial, foi uma noite que eu virei na delegacia, eu fui num estabelecimento com um amigo, um homem trans, e aí é difícil saber o que pegou ali, né? E a gente pagou a conta, e quando a gente estava saindo do estabelecimento, o segurança falou que a gente não tinha pago a conta, e a gente chamou a polícia, eu falei, né, vamos chamar a polícia. A gente chamou a polícia, e a gente foi detido pela polícia, e a gente virou a noite da delegacia, a gente teve que entregar nosso RG, a gente foi detido, a gente ficou com muito medo, né, nesse dia. A gente nem denunciou na ocasião, porque a gente ficou com muito medo, assim, pela nossa segurança. E aí, para mim, Mas isso... você não mostrou que você tinha pago? Vocês não mostraram? A gente mostrei a comanda, mas mesmo assim ele começou ali a ser agressivo tal, e a gente passou por uma situação de violência. E acho que o grande equívoco, talvez, foi quando eu falei, né, vamos chamar as autoridades públicas para nos defender. Aí acabou de vez, né? Porque o segurança já tem um vídeo. O segurança ele pega a comanda do meu amigo, amassa e joga no chão. Então não era a questão, não era a comanda. Era um exercício de violência ali que ele estava fazendo com a gente. E de poder, O né? segurança do estabelecimento como autoridade daquele estabelecimento que podia fazer o exercício de força contra nós. Então ele pega a comanda e amassa e joga no chão. Depois me falaram, porque eu não vi na hora. Mas como gravou o vídeo, falaram, você viu que ele... Aí eu fui ver o vídeo, eu falei, nossa, gente, eu pensei que, né, que ele não tinha visto a hora que meu amigo deu a comanda, porque nessas horas é tudo muito rápido. Mas não, ele pega, amassa e joga. Agora, o que você acha que aconteceu? É preconceito Eu contra acho, quê? eu acho que ao ver uma mulher negra e um homem trans empoderados, bem, entrando e saindo do lugar, falando com as pessoas, fazendo graça, eu acho que aquilo gerou um incômodo. Mas, no limite, eu ainda acho que quando a gente chama o aparato público e a gente vira a noite na delegacia, não sei, a minha sensação é que a questão racial aí pega muito. E quando eu comecei a falar, porque aí a gente quer conversar, né? Tudo a gente conversa, a gente vive de conversar, não é? Pessoas como eu e você, a fala é muito importante pra gente. Então, quando eu falo, olha, trabalho com diversidade, né? Sou mestre em políticas públicas, eu sei que você tem o direito ao exercício do poder, inclusive nessa situação, inclusive físico. Gostaria que você não fizesse. Quando eu entro com esse repertório, nossa, daí aí acho que aí quem está no exercício do poder às vezes se revolta. Então eu sinto que a gente nessa noite em particular eu acho que a gente sofreu esse preconceito da transexualidade, de ser travesti transexual, meu amigo, né? Porque não é só a questão da homossexualidade, a questão de ser... O Brasil é o país que mais mata pessoas trans, né? A gente mata 3 vezes mais do que o segundo colocado, que é o México. Então, foi a somatória, né? Uma mulher negra e um homem trans, nu, Pegou né? fogo. Empoderados, pagando a conta, executivos. Você vê que a gente tem um longo caminho, né, Liliane, para percorrer, para iluminar, para mudar, né, para incluir. O caminho é longo e a luta é grande, né? E acho que toda vez, até você perguntou, né? O que mais pega? Eu acho que sempre pega mais quando eu estou num lugar onde não é esperado que eu tivesse. Então, eu como uma mulher negra, com renda, se eu vou num restaurante que a conta é um pouco mais cara, se eu vou num hotel que a conta é um pouco mais... Quando eu estou num lugar onde as pessoas presumem que uma pessoa negra não deve estar ali, né? Ou se eu andar de mão dada com uma namorada na rua, as pessoas presumem que eu não tenho esse direito. Então, toda vez que eu me coloco num lugar de um direito, que teoricamente eu tenho socialmente, a algo, num contexto social onde as pessoas acham que eu não devo ter aquele direito de estar naquele lugar, ou de andar de mão dada, aí o preconceito ele vem muito latente, por uma característica ou por outra. Bom, temos que lutar juntas bastante, Liliane. E conta comigo nessa luta, viu? Sempre que eu puder te dar visibilidade e visibilidade ao seu trabalho tão significativo, né, e tão necessário.
A gente deixou de falar alguma coisa que você gostaria de falar? Ah, não, Joyce, eu vou fazer o mesmo sempre, vou te agradecer. Nossos momentos são sempre bons. Eu vou me espaçando, acho que você percebe. Depois de um tempo eu já tô rindo, eu já tô fazendo Não, acho graça. ótimo, porque você tem que levar esses assuntos com essa leveza que você leva, senão não tem condição, porque as coisas não são fáceis. Eu tento levar de forma leve, porque a gente já fala de assuntos difíceis. E se eu não levar de forma leve, às vezes até de forma engraçada, de forma descontraída, vão ficar mais difíceis. E eles não podem ficar mais difíceis porque a gente está trabalhando para mudar essa realidade, né? Então as pessoas têm que gostar, querer falar sobre isso, por mais difícil que seja. Concordo. Muito obrigada, Liliane. Como eu te falei, conta comigo e vamos seguir em frente, que apesar da luta ser grande, o caminho longo é a vida. E a gente consegue, né? Pouco a pouco. A gente consegue. Para a nossa geração e para as próximas. Até uma última coisa, quando eu estava ali na delegacia, eu liguei para os meus pais e eles foram, porque ficou todo mundo, falei, tô sem meu documento, né? Ficou todo mundo... E aí, quando a minha madrasta chegou, em algum momento eu falei para ela, nossa, por que eu tô passando por isso, né? Não é justo. Por que eu tô passando por isso? E ela falou, pense no quanto outras pessoas passaram por coisas terríveis para que você não passasse por essas coisas terríveis hoje. E você está passando por isso hoje, que é algo terrível, para que outras pessoas como você no futuro não passem. E aí isso me deu um sentido, sabe? Acho que a gente está... Tudo que a gente está passando hoje, falando, conversando, é para que outras pessoas no futuro não passem pelas mesmas coisas. Então é algo que tem muito valor e que é muito importante, que bom que a gente está fazendo. Concordo com você. Muito obrigada por trazer essas questões tão necessárias aqui nessa conversa comigo. Me sinto muito mais relevante quando eu converso com pessoas como você, tá? Ah, obrigada, Joyce. Obrigada mesmo, de coração. Um beijo, um abraço, que é virtual. Até a gente breve, pode. um abração. Um abraço, tchau, tchau. Conversa boa com Liliane Rocha sobre inclusão, diversidade, minorias, sustentabilidade, sobre tantas coisas. Uma conversa muito relevante, um trabalho muito necessário. Obrigada a todos vocês e até amanhã a gente se vê.